Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos conversar um pouquinho? Vamos ver como é que está funcionando a nossa casa. Vamos ver como é que está melhorando os nossos relacionamentos. E o tema de hoje é um tema muito importante. Eu tenho observado que é um tema que está mexendo com muitos pais, está deixando muitos pais desesperados. Essa é a palavra. Que a gente não sabe o que fazer com a educação dos nossos filhos. O tema de hoje é: qual é a importância dos pais na educação de seus filhos? O que é que você, pode fazer para melhorar esse processo de aprendizagem dos nossos filhos? O que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo hoje que a gente está fazendo a nossa parte? Só que a gente não está tendo retorno nenhum dos nossos filhos, principalmente dos jovens. O que que acontece? A gente paga, a gente investe, a gente trabalha muito, rala muito, cobra muito dos nossos filhos um retorno e não tem. O que tem é preguiça, desânimo, cansaço e eles não querem nada com a vida. Isso é o que a gente acha, não é? E eles? O que é que eles acham? O que é que eles pensam a respeito de tudo isso? Por que tanto cansaço? Por que tanta preguiça? Por que tanto desânimo? O que é que está acontecendo com os nossos filhos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos refletir aí um pouquinho sobre esse assunto e vamos aprender, tá certo? O primeiro passo é respirar. Não tem outra coisa para fazer. Vamos respirar um pouquinho. Vamos sentar. Vamos conversar. E vamos ver se a gente consegue alguns pontos positivos nisso tudo, né? Vamos ver aí, vamos conversar. Vamos ver se dá certo. O que que acontece? Eu tô pagando, eu tô investindo na vida dos meus filhos, mas será que é só isso? Será que é só isso? Eu vou, matriculo meu filho numa escola e eu tô muito preocupada com a vida financeira dos meus filhos? Então, eu tenho que investir nessa área. E por que eu não estou tendo retorno? O que acontece é algo muito simples. Existem 3 aspectos nas vidas dos nossos filhos, no crescimento e no amadurecimento de um ser humano, que a gente precisa se deter. São 3 aspectos. Quais são? É o financeiro, o pessoal e o emocional. O financeiro, a gente já tá, fluindo, A gente matricula na escola, a gente paga, a gente investe, mas existe 2 pontos que a gente não tá se detendo, a gente não tá atentando para isso, que é a parte pessoal dos nossos filhos e a parte emocional dos nossos filhos. A gente precisa se deter a isso. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que eles são importantes, independente daquilo que eles venham conquistar ou não na vida deles. Eles são seres importantes, independente de qualquer coisa. A escolaridade dos nossos filhos é só uma consequência do crescimento da vida deles. É só isso. Eles são importantes, independente de qualquer coisa. Geralmente a gente diz assim: você tem que ser gente. Pais, nunca mais falem isso. Os nossos filhos, eles são gentes. Eles já são gentes. Independente se eles tiram nota boa na escola ou não. Andréa, você tá falando uma coisa louca. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles sentem uma pressão e uma obrigação muito grande. E é muito peso que a gente coloca nas costas deles. Porque eles não conseguem, porque eles não se esforçam, porque eles são preguiçosos, porque eles são isso, porque eles são aquilo. E isso vai dando um cansaço, gente, isso vai dando um desânimo. E quanto mais a gente cobra, mais desânimo bate. Quanto mais a gente cobra, mais desânimo vem. Por quê?
Porque os nossos filhos, eles precisam de incentivo. Os nossos filhos precisam de elogios. E eles precisam que a gente acredite no potencial que já está dentro deles e vai ser só colocado para fora. É só isso. Vamos lá, filho, você consegue. Vamos lá, você é capaz. Vamos lá, eu acredito em você. Qual é a sua dificuldade? Vamos lá, eu lhe ajudo. O que é que está faltando? Vamos lá, filho. Você é um ser especial. Você consegue. Você é forte. Você é corajoso. Não é? Gente, é muito diferente do que você dizer: bora, seu preguiçoso, vai estudar. Tu vai ser quem quando tu crescer na vida? O que tu quer ser quando tu crescer? Esse menino não é de nada. Essa menina não quer nada com a vida. Gente, vocês perceberam o quanto é diferente? Vocês perceberam? Quem é meu aluno conhece muito bem, que eu aprendi e eu passo isso para eles, é que existem duas janelinhas na nossa cabeça, na cabecinha deles. Existem duas janelinhas. Uma se chama, eu aprendi isso com um educador, um psiquiatra e psicólogo, Augusto Cury. Quem quiser aí pesquisar um pouquinho sobre esse assunto também é muito legal. Ele fala sobre duas janelinhas. Ele diz que na nossa cabecinha, na nossa memória, existem duas janelinhas. Uma que se chama janelinha killer e a outra se chama janelinha light. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, conhece essas duas janelinhas. Existe uma janelinha, a janelinha killer, que ela fecha a nossa capacidade de desenvolver. Ela fecha a gente quando a gente recebe críticas, quando a gente recebe algum, vamos dizer assim, algum xingamento, faz com que a gente feche a janelinha, faz com que a gente se reprima, faça com que a gente se sinta fechado, aprisionado e fecha a nossa memória. Mas quando a gente recebe incentivo, quando a gente recebe elogios, quando a gente diz aos nossos filhos que eles são capazes, que eles acreditem, quando a gente levanta a autoestima dos nossos filhos, isso se chama a janelinha light, que abre a memória dos nossos filhos, abre a memória das nossas crianças e elas acreditam que elas são capazes. Elas acreditam que elas são inteligentes, elas acreditam que elas receberam capacidade de Deus para desenvolver, para aprender. Isso é muito gostoso. A gente pode mostrar aos nossos filhos que aprender e que estudar não é um peso, gente, não é uma obrigação. Tudo que a gente faz por obrigação é muito ruim. Eu estava estudando o que é a gente fazer alguma coisa por obrigação. E fazer alguma coisa por obrigação significa assim, ó. Significa que você tem que fazer alguma coisa de qualquer modo, de qualquer jeito. E aprender, se você fizer esse processo de aprendizagem do seu filho de qualquer jeito, não é legal. Vai porque eu tô pagando. Vai porque você tem que ir. Não, não é assim. Filho, você vai para a escola porque lá você vai encontrar pessoas, você vai encontrar professores com experiências de vida, com assuntos novos, com coisas gostosas de você aprender. E lá você vai descobrir um universo maravilhoso. Olha só que coisa linda que papai está proporcionando para você, um universo de aprendizagem. Então, isso vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você amadureça, vai fazer com que você descubra os mistérios da vida, vai fazer você descobrir, quando você chegar na fase adulta, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai descobrir coisas maravilhosas, você vai poder ajudar o próximo. Eu vou dar um exemplo. Já pensou quando você... Um exemplo aí. Quando você for médico, quantas vidas você vai ajudar Deus a salvar?
não é? Se você for professor, você vai ensinar as crianças a ler, a escrever. Se você for um arquiteto, já pensou quantos prédios você vai construir, você vai ajudar a construir? É muito maravilhoso você mostrar para os seus filhos o quanto é maravilhoso crescer, o quanto é maravilhoso descobrir, e não por obrigação. Eu tenho uma filha de 5 anos, Laurinha, e ela está aprendendo a ler. E eu estou mostrando a Laurinha que aprender a ler pode ser um universo maravilhoso e não a pressão. Bora, menina, leia, você tem que aprender como é um B com A. Não, eu comprei, o pai dela comprou um livro para ela, ilustrado, que quando a gente abre assim o livro, ilustra, assim, aparece os animais assim, subindo, sabe? É lindo. E ela se encanta pela leitura. E ela diz, mamãe, que coisa linda, eu consegui, mamãe. Aí eu digo, parabéns, filha, olha aí que coisa linda, né? Eu tenho uma outra filha, Giovana, de 13 anos, e ela contou para mim uma coisa que eu fiquei bem chocada. Ela disse assim para mim, mãe, as minhas amigas na escola dizem que quando chega em casa, tiram 9 na prova. Aí chega e diz assim, mãe, olha, aí mostra a prova, né? Tirei um 9. Aí a mãe olha e o pai olha e diz, não fez mais que sua obrigação. Eu digo, o quê? Os pais dizem isso? Aí minha filha diz. Eu digo, eu não acredito, não. Aí o filho se esforça. Aí tira um 10. Aí chega em casa. Mãe, pai, olha, tirei um 10 na prova. Não fez mais do que sua obrigação. Gente, eu fiquei chocada com isso. Eu digo, meu Deus. É como se os nossos filhos nunca suprissem as nossas expectativas. Gente, isso é muito frustrante para eles. Uma vez a minha filha escreveu uma carta para mim e ela escreveu assim: mamãe, desculpe por eu nunca conseguir ser a filha exemplar que você gostaria que eu fosse. Gente, aquilo ali mexeu comigo. Eu disse, gente, o que eu ando fazendo com a minha filha? Isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha filha? Sabe por quê, pais? A gente cobra perfeição dos nossos filhos. Muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos aquilo que a gente não conseguiu ser, aquilo que a gente não conseguiu, a gente quer que os nossos filhos sejam. E deixa eu dizer aqui uma coisa, assim, pai para pai, mãe para mãe, os nossos filhos, eles não são perfeitos. Os nossos filhos também erram, assim como a gente errou, assim como a gente erra até hoje. E os nossos filhos, eles só precisam de um abraço. Os nossos filhos, eles precisam ouvir, né? Ouvir, eu te amo. Os nossos filhos, eles precisam de incentivo e não de cobranças. Porque a gente já se cobra tanto, né? Às vezes eu me cobro tanto como mãe, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser um bom pai. E a gente passa isso para os nossos filhos. É essa cobrança que faz com que feche os nossos filhos nas janelas killer e faz com que não abra, né, a mente dos nossos filhos e que eles consigam desenvolver uma aprendizagem não baseado em cobrança, mas baseado em incentivo. Quando os nossos filhos, eles são incentivados, estimulados, a gente valorizar o esforço dos nossos filhos. Gente, eles se esforçam. Ô, pais, vem cá. Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Vocês sabiam que quando a gente, professor, entrega uma prova aos seus filhos, eles ficam tão nervosos que eles choram em sala de aula? Você já pensou? Os seus filhos, eles são inteligentíssimos, mas por causa do nervosismo, na hora da prova, fecha,
trava os nossos filhos. Não é que eles não tenham a capacidade de fazer a prova, é porque eles têm medo. Essa é a palavra. Os filhos de vocês, quando eles pegam assim uma prova, sabe? Uma prova assim na mão, eles tremem. A gente precisa trabalhar esse medo nos nossos filhos. Eles choram e eles dizem, professor, eu não consigo, porque eles sabem que quando eles chegarem em casa, eles não vão ter o incentivo que eles precisam dos pais em casa. Porque se eles não tirarem um 10, quando eles chegarem em casa, eles vão ser castigados, eles vão ser xingados, eles vão ser reprimidos. E isso é muito frustrante, essa cobrança. O 10 que os nossos filhos têm que tirar na escola tem que ser só uma consequência daquilo que a gente vem trabalhando neles durante todo o trimestre, todo o bimestre ou todo o ano, gente. É só uma consequência. Se os nossos filhos não atingem um 10 na prova, mas se eles atingirem uma nota boa na vida, já é muito. Eu digo isso para minha filha. Eu digo, Giovana, eu não quero que você tire um 10. Ela diz, por que, maninha? Eu digo, porque se você tirar um 10 na vida, para mim já está de bom tamanho. É necessário a gente ensinar aos nossos filhos sobre valores, pais. É importante a gente ensinar aos nossos filhos a serem amorosos, a acreditarem no próprio potencial deles, porque eles têm potencial. Todos eles têm. Não, porque o filho de fulano é mais inteligente que a minha filha. Não, gente, para com isso. É cobrança demais. É muito peso, essa vida tem nos cobrado tanto, é tanto sofrimento, é tanta cobrança mesmo. Eu vou bater nessa tecla, porque a palavra é essa, gente, é cobrança por cima de cobrança, e quem danado aguenta viver baseado nisso? Ninguém consegue, gente, nem eu e nem você. Vamos estimular os nossos filhos, né? É tão bom quando a gente ensina os nossos filhos a aprender, a desenvolver. É muito gratificante, tá certo? Qual é o objetivo dessa nossa conversa? Só para concluir, que eu gosto muito de falar. Só para concluir, a gente precisa investir na vida financeira dos nossos filhos. Também a gente precisa investir na vida pessoal e emocional dos nossos filhos. Se faz necessário a gente desenvolver esse trabalho dia após dia, tá certo? Dizer que acredita nos nossos filhos, incentivar, apoiar, estimular. Isso é muito importante. Tá bom? Eu acredito que esse vídeo vai lhe ajudar de alguma forma, vai me ajudar de alguma forma. E a gente precisa entender que os nossos filhos, eles não são máquinas, onde a gente clica um botão e tá tudo lá. Ó, lindo e maravilhoso. Clica outro botão, tá lá lindo e maravilhoso. Ou a gente aperta outro e deleta tudo. Não, os nossos filhos não são máquinas. Os nossos filhos são seres humanos, eles têm sentimentos, eles sentem, né? Muitas vezes, quando os pais brigam dentro de casa, os nossos filhos, eles vão para a escola, eles não vão com a cabecinha boa, então eles não conseguem atingir aquele objetivo que é a escolaridade, por causa da vida emocional deles em casa, que não vai muito bem. Se a gente briga, eu lembro que no meu tempo, a minha mãe me acordava à base de chinelada. Levanta, menina, vai para a escola. Levanta, menina. Eu ia para a escola, eu ia só, porque a minha mãe não me levava, porque ela também não tinha tempo, que ela trabalhava muito. E eu ia para a escola sozinha e eu ia chorando. Eu chegava na escola muito triste. Então, essa tristeza que estava dentro de mim, ela não abria a janelinha light da minha memória, para que a minha mente tivesse boa, tivesse fresca, para que eu adquirisse aquele conhecimento que a professora estava passando. É muito importante a gente manter uma vida emocional familiar.
boa, agradável, saudável, para que quando os nossos filhos eles cheguem na escola, eles cheguem bem. Os nossos filhos precisam estar bem, para que eles retenham a aprendizagem de uma forma boa, de uma forma agradável. Isso é muito importante. Essa conexão que tem que existir entre casa e família. Família e escola, escola e família. É muito importante. Eu acredito que esses vídeos tá ajudando muito as escolas a ensinar aos pais a ajudarem a escola nos filhos da gente, nos seus filhos, nas minhas filhas. Isso vai ajudar muito a gente a trabalhar nesse sentido. Tá certo? Fiquem com Deus. Até sábado. Pensem até a próxima semana, né? Fiquem aí com Deus. Reflitam um pouco. Assista esse vídeo 2, 3 vezes, se necessário. E vamos aprender a respeitar os nossos filhos. Que eu acredito que esse desânimo, essa preguiça deles vai ajudar e vai ajudar muito na vida escolar dos nossos filhos. Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.